Oi, seja bem-vindo à nossa videoaula. Você está convidado a participar de uma experiência de leitura. A gente vai ver que um texto costuma conter pistas sobre o contexto de situação em que é usado. Quando o leitor identifica essas pistas, pode reconstituir mentalmente o contexto e esse processo é decisivo para a construção do sentido do texto. Preparado? Então olha o nosso texto aí. Você consegue identificar o gênero dele? Vamos dar um tempinho para você examinar o texto com calma. Se precisar de mais tempo, pode dar uma pausa no vídeo. Então, identificou o gênero do texto? Acho que você não deve ter tido dificuldade para perceber que ele é um anúncio publicitário, né? O que interessa agora é como foi que você chegou a essa conclusão. Para concluir que está diante de um anúncio, você buscou apoio em seu contato anterior com esse gênero textual. Quer dizer, buscou elementos de seu conhecimento de mundo, informações que não estão no texto em si, mas que você já conhecia antes de se defrontar com ele. A aparência geral do texto contribuiu para isso. Ele apresenta uma diagramação muito comum em anúncios, com uma fotografia grande, impactante, ocupando a maior parte do espaço, um texto verbal curto e um destaque especial para a logomarca do produto ou da empresa. Vamos observar onde ficam esses elementos na diagramação do anúncio. Bem no meio, com bastante destaque, uma linda foto. Junto da foto, uma frase curta, em letras grandes para facilitar uma leitura rápida. Embaixo, mais duas frases, também curtas e em letras menores, informam sobre como comprar certo produto ou serviço. E no rodapé da página, a logomarca da empresa, com um número de telefone para atendimento ao cliente e um endereço na internet. Quando identificamos o texto como um anúncio, já sabemos o que esperar dele mesmo antes de ler todas as palavras. Sabemos que o propósito de textos desse gênero é nos levar a fazer alguma coisa, como comprar um produto ou contratar um serviço. Você descobriu o que esse anúncio pretende vender ao leitor? Quer dar mais uma olhadinha? Vamos ler juntos. Pérola faz dançar quem te liga. Para o toque da Pérola, envia SMS criança para o 19121. Sempre que ouvires um toque de espera, prime a tecla asterisco para comprar. Se você concluiu que o anúncio pretende vender um toque de celular, acertou. Talvez o nome da empresa, Unitel, que aparece destacado, tenha favorecido essa conclusão. De qualquer maneira, para concluir isso, você precisou acionar seu conhecimento sobre celulares. O que são, como são usados, o que é um toque de celular, como se consegue um diferente. Repare que as expressões celular ou telefone móvel nem existem nesse anúncio. A gente só conseguiu saber do que o anúncio trata, porque acionou esses conhecimentos que já existiam antes na nossa mente. Dá para a gente notar a complexidade do processo de leitura. O leitor precisa articular diferentes tipos de informação, precisa trabalhar com elas simultaneamente. É bem provável que logo à primeira vista, ao reconhecer que estava diante de um anúncio, você também tenha imaginado pelo aspecto geral do texto que ele foi publicado em uma revista e acertou em cheio, foi mesmo. Isso leva a mais uma questão. Que revista é essa? Ela terá sido publicada no Brasil? Vamos ver que outras pistas podem ajudar a descobrir isso. Você talvez tenha se perguntado quem é a moça da foto. Pela nossa experiência anterior com a leitura de anúncios, sabemos que eles podem trazer fotos de pessoas desconhecidas do público, mas também é muito frequente que apresentem fotos de celebridades, né? Como a gente viu no texto verbal, uma referência ao toque da Pérola. Será que pode concluir que essa moça se chama Pérola e é uma cantora? Será que ela é uma cantora famosa, por isso é que aparece no anúncio? Bom, famosa por aqui no Brasil, acho que ela não é não. Eu, pelo menos, não conhecia ela até ver esse anúncio. Então, isso pode ser uma pista de que a revista não é brasileira. Para confirmar essa suspeita, vamos precisar pôr em ação nosso conhecimento sobre a variação da língua portuguesa. Vamos ler de novo as instruções dadas no anúncio. Vê se você estranha algum aspecto da linguagem usada.
Encontrou algumas expressões pouco familiares? Eu encontrei, olha só. Envia SMS. Enquanto no Brasil, nesse contexto, a gente esperaria envie um SMS. Para o 19121. Enquanto no Brasil seria para 19121 sem o artigo o. Sempre que ouvires um toque. Enquanto no Brasil seria quando ouvir um toque. Prime a tecla asterisco. Enquanto no Brasil a gente diria aperte a tecla asterisco ou digite asterisco. Para facilitar o nosso entendimento desse texto, aí vai ele de novo, reescrito na variedade brasileira. Para o toque da pérola, envie um SMS para 19121. Quando ouvir um toque de espera, aperte a tecla asterisco para comprar. A variedade linguística usada no anúncio lembra o português falado em Portugal, né? A revista, então, não foi publicada no Brasil. Talvez tenha sido publicada em Portugal. Ou talvez em algum outro país onde também se fala português, alguma ex-colônia de Portugal. Então tá, até aqui estamos indo muito bem no processo de identificar o contexto a partir das pistas que o texto oferece. Alguns leitores poderiam dar um passo a mais e fazer a seguinte inferência. Como a artista da foto é negra, é provável que a revista tenha sido publicada em alguma das antigas colônias de Portugal na África. Angola, por exemplo. É claro que essa inferência pode estar errada. E esse é um ponto que a gente precisa enfatizar. As inferências que fazemos na leitura sempre podem estar equivocadas. O que acontece é que o leitor joga com probabilidades e vai o tempo todo verificando se as inferências estão adequadas e corrigindo o rumo da leitura sempre que necessário, com base em elementos do próprio texto e em seu conhecimento de mundo. No caso desse nosso anúncio, acertou quem concluiu que a revista não é brasileira. E acertou também quem supôs que ela poderia ser angolana. Aqui está ela. É a revista África 21, publicada em Angola. E aqui está o nosso anúncio, na quarta capa. Se você fizer uma busca na internet, vai descobrir que a Pérola é uma cantora muito conhecida em Angola. Você pode até ver alguns videoclipes dela. Aproveite para apurar o ouvido e observar algumas diferenças entre a variedade brasileira e a angolana da língua portuguesa. E agora, sabendo tudo isso que descobrimos sobre o anúncio, podemos supor que alguma música da Pérola tem a palavra criança no título? Isso eu vou deixar para você descobrir na sua busca. Então, o que a gente pode concluir da experiência de leitura feita nessa videoaula? Em primeiro lugar, a leitura, entendida como o trabalho de construção do sentido de um texto, é um processo complexo. Para ter sucesso, o leitor precisa levar em conta os elementos oferecidos pelo texto em si, mas também mobilizar seus conhecimentos prévios, os que ele já tinha antes de se deparar com aquele texto. Um deles é o conhecimento sobre os gêneros textuais existentes em nossa cultura. O anúncio, por exemplo. Reconhecer o gênero do texto que estamos lendo possibilita saber o que esperar dele e, portanto, como lidar com ele. No caso do anúncio que a gente leu nessa videoaula, também foi importante saber o que é e como se usa um celular, o que é um toque de celular e como se pode adquirir um. Parecem informações óbvias porque são muito familiares para nós. Mas tente imaginar como uma pessoa que não soubesse essas coisas ia se sentir diante desse anúncio. Para reconhecer que a revista não é brasileira e concluir que a Pérola é uma artista importante em algum outro lugar que não o Brasil, foi preciso acionar nossos conhecimentos sobre a língua portuguesa e também algum conhecimento sobre história e geografia, não foi? A articulação dos diferentes conhecimentos do leitor com elementos do texto possibilita fazer inferências, que são operações mentais de descoberta de sentidos. Esses sentidos não estão explícitos no texto. Mas note bem, a inferência não é uma adivinhação. Na adivinhação, a gente tenta acertar por sorte, ao acaso. A inferência, ao contrário, é uma operação de raciocínio, que articula várias informações de maneira complexa, possibilitando conclusões que têm boas chances de ser adequadas àquele texto que estamos lendo. As inferências permitem reconstituir o contexto de uso do texto, conforme fizemos com o anúncio. Em linhas gerais, esse processo de mobilização de informações e de inferência ocorre em toda a atividade de leitura. E mais uma conclusão importante.
Quanto mais a gente lê, mais amplia o conhecimento de mundo, o que vai permitir ler cada vez melhor no futuro. Por exemplo, após a leitura do anúncio nessa aula, passamos a ter conhecimento sobre a cantora angolana Pérola e sobre a empresa Unitel, que nós não conhecíamos antes. E aqui termina a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!